aí já foi feito por Deus. So religion Religião is different. é diferente. Religion is to develop pure love for God. Então a religião é para desenvolver amor puro por Deus. Not different systems which people think today. Não tem a ver com diferentes sistemas. People think that religion is many. Então as pessoas pensam, religião, existem No, várias. it's only one. Mas não, só tem uma. But the process. Mas o The processo, process are many. os processos são muitos. Just like Assim como, if you want to travel, se você quer viajar, some people may go with car, algumas pessoas vão de carro, some may go with motorbike, algumas pessoas vão de moto, some may go by walking, algumas pessoas vão caminhando, some may go by air. algumas vão pelo avião. Whichever means we take Qualquer meio que você vá is fazer to get to the destination. é para você chegar ao destino. Destination is the ultimate. Então, o destino é a meta final, lá no final. The process of getting to the destination O processo de chegar ao final may be different, pode ser and it diferente. is necessary E é necessário to have different means ter diferentes meios, because we don't have the same capacity. porque nós não temos a mesma We capacidade. have different capacity. Nós temos diferentes capacidades, portanto, The all-knowable personality of Godhead então a divindade suprema que tem conhecimento puro, design ele for desenhou people para as pessoas a different means diferentes meios how to get to Him. para chegar até ele. We are of different nature. Nós todos temos diferentes naturezas: Ignorance, ignorância, passion, paixão, goodness. bondade. So it cannot be the same system. Então não pode ser o mesmo sistema. There will be different ways, different means. Diferentes sistemas e caminhos. So Krishna has already made this process. Então Krishna, ele fez esse processo. So real religion Então religião is to teach people é para ensinar as how to pessoas, develop é como desenvolver pure love amor puro for God. por Deus, Not motivated, não motivado, unmotivated. sem motivação. Anything which is motivated Qualquer coisa que é motivada is not pure. não é pura. That which is not motivated, Sorry. that which is not motivated Aquilo que não é motivado is pure. é puro. So in this world, Nesse mundo, if people have difficulties quando as pessoas têm dificuldades in relating with each other, no relacionamento umas com as outras, the main difficulties tem muitas dificuldades we have que nós temos in relating with each other nos nossos relacionamentos is the mode of our motivation. é devido à questão da motivação. If the relationship Se a relação is based on é paixão, caring for you, interesse em você, the relationship will last. então o relacionamento dura. When it is based on selfishness, Quando é baseado em it egoísmo, is based on selfishness, quando é baseado em egoísmo, not about you, quando a pessoa não se importa de fato but com você, about what I can get from you, mas é o que eu posso obter de você, the relationship will not last. então aí um relacionamento não dura. This is what we are getting in this material. Então nesse mundo material é o que você vai conseguir. Everybody comes together. Todo mundo se une, Either it is communal, pode ser capitalist, comunista, capitalista, country to country, pode ser relacionamento entre países, family to family, família com família, friends to friends, amigo com amigo, husband and wife, esposo e esposa, teacher or the student, professor e estudante, master and the servant. mestre e servo. The same principle. O mesmo princípio. When the relationship Quando é relacionamento is based on é baseado you, você, not me, não eu, everything will be successful. então aí sim haverá sucesso. You'll be happy. Você será feliz, eu serei feliz, Because the competition is transcendental. porque a competição é diferente, é transcendental. But when it is based on me, Mas quando é baseado em mim, not you, não em você, but me, em mim, a relationship esse relacionamento, will be full of difficulties. esse vai ser cheio de problemas. Everywhere in the material world is the process. Então, no mundo material, esse é o processo. And people E as pessoas have the same mentality têm a mesma mentalidade towards God. em relacionamento com Deus. So people go to church, Então, as pessoas vão à igreja, you go to mosque, a pessoa vai à mosque, mesquita, isso, or to temple ao templo, for the same mentality. com a mesma mentalidade.
God is great, Deus é grande, supreme. supremo. I'm very small. Eu sou muito I'm pequeno, very poor. eu sou muito Let pobre. me go to him. Eu vou até Ele and get something. e consigo algo. Give me my daily bread. Então, para que Ele me dê o meu pão do dia de cada dia. This is not religion. Isso não é religião. Business. Isso é business, é negócio. You are doing business. Você está fazendo business, God negócio. will look at you. Deus, Ele vai olhar para você, This person Ele vai dizer, essa pessoa always harass me. sempre quis tirar algo de mim. Me dê, me dê, me dê, me dê. When will you give me also? E ele fala, quando é que você vai me dar alguma coisa? I don't hear when God says like that. Mas você nunca ouve quando Deus fala isso. Because Por quê? we don't have the ear to hear. Porque você não tem ouvido para escutar. What is blocking our ears to hear? O que bloqueia o teu ouvido de escutar? Motivation. Motivação. What is behind everything that we do? E o que está por trás de tudo que nós fazemos? So, Então, religion religião is different é diferente to teach us para nos ensinar, how to give up selfishness para a gente abandonar o egoísmo, or ill intention or motivated intentions com intenções sem motivação. removed. Essas intenções serem removidas. Good intention Boas intenções, to care for the person who want to let with. para que você se importe de fato com a pessoa com quem você quer se relacionar. When that is the motivation, Quando essa é a motivação, relationship will be então o relacionamento torna-se muito doce, very direct. muito agradável. So in the Vedas, Então nos Vedas, they teach two processes. então se ensina dois processos: The part of selfishness, o caminho do egoísmo, which is the part of staying longer in the material world. que se refere ao fato de ficar bastante tempo aqui no mundo material, The part of renunciation, e o caminho da renúncia, which is the part going to God. que é o caminho para chegar a Deus. The two processes are taught Então esses dois processos são ensinados in the Vedas. nos Vedas. And majority of people follow the part of staying longer in the material world Então a maior parte das pessoas seguem o processo de ficar mais tempo no mundo material, because of our selfish nature. por causa da natureza egoísta que nós temos. I'm from Nigeria. Eu sou da Nigéria. We believe in prayers as God, as religious process. We believe in prayers Nós acreditamos nas preces como processo religioso and giving, e em dar and praying. e fazer oração. We follow that. Nós seguimos esse processo. So Então, I observed, eu observei. and then in the temples in West Africa, Nos templos na África Ocidental, our donation box a caixa de doação is full of money. está cheia de dinheiro. In Brazil, No Brasil, our donation box nossa caixa de doação is low. está vazia. So I asked you, why your box is empty? Então eu perguntei para um devoto, por que a caixa está vazia? Because Por quê? people are not giving. Sorry. People are not giving. Então, porque as pessoas não estão fazendo doação. If you don't give, Se você não dá, you will not get. você não vai receber. If people complain, E as pessoas reclamam. nobody loves me. Ninguém gosta de mim, ninguém me Nobody ama. loves me. Ninguém me ama. Nobody loves me. Ninguém me ama. Why nobody loves you? Por que ninguém te ama? Because you don't love anyone. Porque você não dá amor para ninguém. When you love somebody, Quando você ama alguém, you get reciprocation. você So ganha if reciprocação. we love God Se você ama Deus and we try to give to e God, você tenta dar a Deus, God will love us então and be giving to us. Deus vai nos dar amor. Some people, Então algumas pessoas, eles pensam, why should I give to God? por que eu devo dar para Deus? God already has everything. Deus já tem tudo. He's the owner of everything. Ele já é o dono de So tudo. there's no need to give to him. Não precisa dar para ele. I should get rather. Eu que tenho que conseguir algo. That is good. Isso é bom. It's good philosophy. É boa filosofia, Not the best. mas não é a melhor. Because Por quê? if a child Porque se uma criança, gets a gift from the parent então uma criança ganha um presente do seu pai and e he gives that thing back to the parent, ele então devolve aquilo para o seu or pai, gives some to the
parent, ou dá algo para o seu pai, the parent will see o seu pai vai ver. that this child Essa criança, is irresponsible. ela é uma criança responsável. Although we are the one giving, Se você está dando, but the child mas a criança, has a mature intelligence. mas ela tem uma inteligência madura. The child is giving to us also. Então a criança, ela também está nos dando algo. This is reciprocation. Então isso é uma reciprocação. That child will be highly respected by the parent. Então essa criança vai ser respeitada pelo seu pai. In fact, De fato, that child essa criança, will inherit the father's. então na verdade essa criança ela vai herdar tudo que o seu pai tem, Because he's very experienced, very mature. porque ela tem muita experiência e maturidade. Similarly, De maneira semelhante, when we quando nós relate with God, nos relacionamos com although Deus, He is the supreme provider of everything, apesar dele ser o provedor supremo de if tudo, we also try to give to God mas se você também tenta dar algo para Deus, what He's given to o que us, Ele vai te dar, we will have the best. você vai ter o melhor. Like in a company, Como numa empresa. a company gives salary, Então uma empresa paga o teu salário, but the workers mas o trabalhador, pay some tax. ele tem que pagar imposto. This tax Esse imposto is not for the government, não é para o it's not governo, for the country, the company. não é para a empresa. It is for the maintenance of the staff who are giving the taxes. Então, isso tudo, esse valor vai para a manutenção da equipe. So this mentality Essa should be mentalidade transferred to God. deve ser transferida para Deus. He's giving us. Ele está nos dando. Just give something. Então, nós devemos dar algo em troca. In appreciation. Em And reconhecimento. what He's doing, O que ele está fazendo, God will be very happy. então, Deus vai ficar muito feliz. He will see. Ele vai ver. Yeah, this child is very responsible. Esse filho meu é muito responsável. Let me help you. Então, eu vou ajudá-lo. And that person Essa pessoa become the best vai se tornar a melhor in everything de tudo. because God is satisfied. Porque Deus está satisfeito. So this is the process of religion. Esse é o processo de religião. Bona fide religion É uma religião fidedigna. teaches everyone Ensina a todos to love God. amor a Deus. Because if we love God, Porque se você ama Deus, God becomes very pleased with us. Deus vai ficar muito satisfeito com você. He will take us back to His kingdom. Ele vai nos levar de volta ao reino dele. In His kingdom, No reino de Deus, we don't need to struggle for anything. você não tem que assim passar por sofrimentos por nada. Nothing. Por nada. Everything is in abundance. Tudo está em abundância And constantly e de maneira constante increases aumenta in quantity em quantidade and quality. e em qualidade. This is the kingdom of God, Esse é o reino de Deus, which is our original home. que é a nossa morada original. We left from there Nós saímos de lá and have come here. e estamos aqui agora. So, Então, in this place, nesse lugar, everything we call enjoyment tudo que nós chamamos de felicidade is a struggle. é um sofrimento. And a few seconds relief E se você tem apenas alguns segundos de alívio, is considered happiness. isso é considerado felicidade. It is not. Não é. It is not. Não é. It is illusion. É ilusão. Because Por quê? in the spiritual world, No mundo material, where God is, no mundo espiritual onde está which Deus, is our original home, é a nossa morada all original. of us are from that place. Nós todos somos daquele lugar. If you go there, Se você vai até lá, you don't have to worry about anything. você já não precisa mais se preocupar por nada. Everything is there. Tudo está lá. So, Então, we should nós devemos follow a religious path, seguir um processo religioso. not to have a certificate, not to have a certificate, Não ter um certificado. to become a teacher Não se tornar um professor of religion. de religião. We should teach. We should teach. Nós devemos ensinar. Beyond that, Mas além we disso, should teach people nós devemos ensinar as pessoas how to go back to the kingdom of God. como ir de volta ao reino supremo. That is religion. Isso é religião. And that is the perfect way of religious principle. E esse é o processo perfeito do processo religioso. Thank you very much. Muito obrigado. Yes. Alguma pergunta? Perguntas ou comentários? Thank you. Muito obrigado. Podemos abrir então para perguntas? Claro, claro. É mestre, como nos chamam? Pode chamar. Mestre. Ele fala que Deus, quer dizer, o mundo foi feito por Deus e tudo está à nossa disposição. Então, o nosso caminho
religioso, quer dizer, religar-se com ele, né? Essa religião também demanda nós nos devolvermos para Deus aqui. Então, deixa eu ir traduzindo por partes. So she's saying that all the description that you gave, that we have to give ourselves to God while we are here. So, pode continuar. Só para ir traduzindo por partes. Portanto, como é que a gente religa-se a esse Deus, não é? So how can we reconnect with this God? Deus sempre com um olhar no outro, como ele disse, não é que nós temos de nos reconhecer no outro. E aí, o outro é o caminho, eu não sei se me entende, o outro é o caminho da minha religação, do meu estar com Deus, de eu estar com Ele, e qual é a minha parcela como pessoa para estar agora junto a esse Deus, né, ao nosso Deus. So you said that while in this process we have to also connect with other people and how in this relation with other people through love. So how can the other people are somehow or other the path that we can go back to God? So what's the role of other people in this true love relationship? How this plays a role in this process? Is this intelligible? Eu, o outro, Deus, né? Que é. Isso seria assim como seria a importância da nosso relacionamento com as outras quando pessoas. Ele fala que nós temos, né, que a nossa felicidade, o nosso caminho é ver o outro, né? Como é que agora eu me reconheço no outro para devolver a esse Deus? How can I like relate with other people and how this plays a role in this connection with going back to God? Basically, she's asking how we can relate with others, seeing the divine in the others, and connected to God also. I mentioned before, Então, eu mencionei antes, because we have different levels. porque nós temos diferentes níveis. God has made different paths. Então, Deus ele fez diferentes caminhos. That means Isso significa. we have different religious organizations. Então, isso significa que nós temos diferentes tipos de organizações religiosas. We have Muslims, Tem os muçulmanos, we have Christians, nós temos os we cristãos, have Buddhists, nós temos os budistas, Bhakti yogas. nós temos os bhakti yogis. All of them, Todos eles, they are good. eles são bons. So, one group should not see another group to be less. Então, um grupo não deveria ver o outro grupo como sendo menos. Or I'm superior to you. Ou pensando, eu sou superior a você. That's not the process. Isso não é o processo. The process is O processo é, everyone is Todos. in their respective places according to the quality. então todos estão em seus respectivos lugares devido às suas qualidades. So when we see someone else practicing different faith, Então, quando você vê uma pessoa praticando uma outra fé, we should be happy. você tem que estar feliz. Sister, Ah, irmão, very nice. irmã, Very nice. muito bom. You are following God Você está seguindo in Deus this way. dessa maneira. Very good. Muito bem. Please continue. Por favor, continue. One of our biggest acharyas, Um dos nossos principais mestres Srila Bhaktivinoda Thakur, é Srila Bhaktivinoda Thakur. he said, Ele disse, if you see someone is a Christian, se eu vejo alguém que é cristão, is a Muslim, ou muçulmano, is a Hindu, ou hindu, is a Buddhist, ou budista, you should be happy. você tem que estar feliz. Why? Por quê? Because he's worshiping the same God you are Porque worshiping, ele está adorando o mesmo Deus que você está adorando, in different way. mas de uma maneira diferente. For the same person. Mas é a mesma pessoa. Just like in the kindergarten, No jardim escolar. they are in the process of being a scholar. Então,
Passar pelo jardim de infância está no processo de se tornar um acadêmico. In the university, Numa universidade, they're also studying. você está estudando, But the person who is in the university mas a pessoa que está lá na universidade, cannot say, you candidate, you should. você não pode dizer assim que quem está lá no jardim de infância, você é um inútil. Not useless. Não é inútil. Because Por quê? today you are at the university Hoje você está lá na and universidade, you started from there. mas você começou lá embaixo. Similarly, De maneira any semelhante. religious organization we follow, Qualquer organização religiosa que você segue, we should do it very nicely. você tem que fazer de uma maneira muito sutil. It will gradually lead us to the topmost platform. E dessa maneira isso vai te levar até a plataforma mais elevada. So if you value everyone, Então, se você dá valor a todos, you will have respect for whatever may be someone's faith. então você vai dar valor a seja qual for a fé de cada pessoa. That is the formula for religious tolerance. Então, essa é a fórmula para a tolerância religiosa, We will accommodate everyone para que nós possamos acomodar a todos and encourage everyone e encorajar todos to become a good Christian, para se tornar um bom cristão, good Muslim, um bom muçulmano, good Hindu, um bom hindu, good Buddhist, um bom budista, whatever. seja lá o que for, Become good in that. para que você seja bom naquilo. If you are the best in any faith you follow, Se você for bom em qualquer fé que você you siga, are promoted to the highest level você será promovido ao nível mais elevado, of having pure love for God. para que você possa ter o amor puro por Deus. And for those who have pure love for God, E aqueles que têm amor puro por you Deus, see everyone equally. ele vê todos como estando na mesma plataforma. Because then, Porque they don't see the body, ele não vê o corpo, they see the soul. ele vê a alma. One who sees the soul Aquele que vê a alma, will love everybody, ele ama a todos. will care for everybody, Ele vai se importar com will have todos. respect for Ele everything, vai respeitar a and will tudo. use everything for the service of E God. ele vai usar tudo para o serviço a And you Deus. see something, Quando ele vê you algo, see that in connection with God. ele já vê aquilo em conexão com Deus. Isso aqui é propriedade de You will Deus. not waste it. Isso eu não posso desperdiçar. Use it for God. Isso aqui é para usar para Deus. That is the state of those who have pure love for God. Então, esse é o estado daqueles que têm amor puro por Deus. And their presence E a presença dessa pessoa, help everyone become encouraged in what they practice. então a sua presença encoraja a todos ter cada vez mais determinação na sua prática. Because purity is force. Porque pureza é a força. Nesse processo religioso que está inserido, desse peregrinar pelo mundo, né? In this religious process, eu vou traduzindo por partes. Tá. In this religious process and in your travels around the world, De ensinar esses dois processos que ele comentou, de o caminho do egoísmo e o caminho da renúncia, in teaching these two processes, the path of renunciation and the path of selfishness, qual o tipo de pessoa que se sente mais atraído por isso? Por isso que ele fala, ensina, os jovens são muito atraídos. who are the kind of people that are more attracted to what you are teaching? The youngsters? What is the public that you feel that's more attracted? Quais percebem mais, entendem mais, aderem mais a esse processo religioso? Which are the group of people that they are more perceptive, they acquire, they understand better? The youth, Os jovens. Os jovens. youth, Os jovens. more attractive. Eles são os mais atraídos. Qual seria a essência maior dessa atração? And dos jovens? what is the essence of this attraction? Because, first of all, Primeiro de tudo, someone was telling me, uma pessoa estava me falando it took him a long time to come to Christian consciousness. que levou muito tempo para ele despertar para a consciência de Krishna. Because he was thinking, Porque ele pensava, this religion is for young people. ele pensava, essa religião é para gente jovem, não é para mim. Because it's just so young people. Porque tem tanta gente So jovem, young people. tem tanta gente jovem, People say, oh, this is for young people. então isso é para gente jovem. It is not for young people. Isso é para gente But the jovem. young people are taking interest more. Mas as pessoas jovens, elas estão se interessando mais One, they are not too complicated yet. porque pessoas jovens ainda não são tão complicadas. From a lot of sense gratification. Devido assim a muita gratificação dos sentidos. So they're still empty.
Então eles ainda têm um espaço, um vazio. They will be more attracted. Então eles vão se tornar mais atraídos. When someone becomes too complicated, Quando uma pessoa fica muito complicada, it's very, very, very difficult to follow. então é difícil para ela seguir o caminho. I had this experience. Então eu tive essa experiência. One devotee. Havia um devoto. He joined the movement. Então ele se juntou ao movimento. He liked the philosophy. Ele gostava da filosofia. He wants to practice it for life. E ele queria praticar pela vida toda. But the life he has lived before, Mas a vida que ele tinha vivido anteriormente, the whole night a noite toda, in the party, fazendo festa, he would sleep for the philosophy. ele ia dormir 4 da manhã. And he joined the movement. Então ele se juntou ao movimento. It's opposite. Então é o oposto. They're going to sleep by 9. Ele ia dormir às 9 da noite. So a person who is used to sleeping by 4, Então aquela pessoa que está acostumada a ir dormir às 4, you are going to ask to sleep by 9. você pede para ele dormir às 9, What punishment? é uma punição para ele. It will be very difficult. É muito difícil. Although he's interested to E practice, mesmo ele querendo he likes the fazer, philosophy. ele gosta da filosofia, But the process, mas o processo, due to the lifestyle that he devido ao estilo de vida que ele tinha antes. is one reason why they use technique. Então é por isso que os mais jovens têm mais facilidade. And it's very important also for youth to take part. Então, e é importante também para os jovens tomar esse caminho, Because porque when you start something late, quando você inicia uma coisa muito tarde, the chance of getting to the success and time is very slim. a chance de você obter sucesso em tempo hábil é menor. If you start early, Mas se você começa alguma coisa, the chance of getting to the destination is guaranteed. mas se mesmo independente, se você inicia algo, o processo, a chance de você obter o sucesso é garantido. Also, the youth are inquisitive. They're still inquisitive. They want to know what is happening. Então, os jovens, eles também são inquisitivos, eles querem saber o que está acontecendo. So they are fortunate. Então, eles são Meet afortunados. the philosophy. Eles vão conhecer a Ah, filosofia. this is it. Ah, então é isso. And they go for it. E daí, então, eles entram. Ok? Ótimo. Yes. Obrigada. Thank you very much. Iniciou a fala dizendo do espaço universitário, que a universidade não se iniciou com cientistas, né? Desculpa, né? Ele iniciou a fala Aham. dizendo que ao estar na universidade, reconhece também que a universidade não surgiu com cientistas, mas que hoje ela é ocupada por cientistas. Então, eu vou traduzir. Então, you said in the beginning of the talk that the university institution didn't begin with scientists, but nowadays is run by scientists. So, E aqui nós temos graduandos que fazem a disciplina, que estudam o fenômeno religioso, pós-graduandos em ciências da religião, que se dedicam diretamente ao estudo, e temos vários membros de grupos de pesquisa aqui, que também estudam o fenômeno religioso. so we have graduates here that are in the science of religion. We have Mestrandos? Sim. that we have like como se fala? Masters students of master's degree and research groups from the phenomenon of religious processes. Entendemos também que há uma via da experiência pelos exercícios espirituais e a outra via do estudo desse fenômeno religioso. So we understand that there is two ways that we humans can understand the religious process, by experiential and also by studying it. E eu gostaria particularmente de saber se ele vê alguma via de aproximação entre esses dois caminhos, né? So I would like you to comment about how can we have a way to connect these two paths. So how can we relate them both? Very good. Yeah. Very good. Good question. Boa pergunta. If the scientist Se o cientista and the religionist, e o religioso, if they unite, se eles se unem, to power. então existe um poder. Because Por quê? scientists, Porque um cientista, they have limitation. o cientista tem limitação.
Our process is by experiment. O processo é de experimentação. What I see, O que eu vejo, I believe. eu acredito. What I don't see, O que eu não vejo, I don't believe. eu não acredito. There are so many things which we don't see, Existem tantas coisas que nós não podemos ver and we may not see. e nós não vamos ver. For example, Por exemplo, how many of us see our mind? quantos aqui você consegue ver a sua mente? Who is seeing the mind? Quem está vendo a mente? Nobody? Ninguém? Né? All of us say believe that we have mind. Mas todos nós acreditamos, nós temos uma mente. We have mind. Nós pensamos, eu But tenho. have you seen? Mas você já viu a mente? No. Não. So the philosophy that what I see I believe is wrong. Então, a filosofia de que eu só acredito vendo está errada. Second, Segundo, who have seen the air? alguém já viu o ar? But we all know that there is air. Mas todos nós sabemos, existe o ar. There is air. Existe o ar. At least you buy oxygen in the hospital. É, It's a conversation no hospital. então, tem oxigênio no hospital, né? So we know that. Nós sabemos, existe o ar. Who have seen? Mas você já viu o ar? Human beings will have limitations. Nós temos limitações. The soul A alma is different. é diferente. The soul is spiritual. A alma é espiritual. Our body is material. O nosso corpo é material. This world is material. Este mundo é material. The body is material. O corpo é material. Everything is material. Tudo é material. So our scientific research is within the material atmosphere. Então, a ciência está estudando a atmosfera material. The soul is outside. A alma está fora. A doctor O médico, treating a patient ele trata um paciente. using all the equipment Ele usa todo aquele to equipamento. see everything Ele vê tudo, happening in the body. como, analisando o When corpo. the soul leaves that body, Mas quando a alma sai do corpo, what the doctor do? então o que um médico pode fazer? The operation was successful. A operação foi bem sucedida, We lost the patient. mas nós perdemos o paciente. So what is success? Onde está o sucesso? Tear the body, that is success. Então, você cortar o corpo, isso é sucesso? That anyone can do. Isso qualquer um pode fazer. They cannot see anything Você não pode ver nada, because the soul is completely spiritual. porque a alma ela é completamente espiritual. And the religious people knows E a pessoa religiosa sabe they can see. que pode They ver. can see the soul Você pode ver a alma. because Por quê? of their discipline, Por causa da sua of their disciplina, practice. da sua prática. But you see this prayer? Você vê essa oração? When we're singing this song, Quando você canta essa música, I notice. eu percebi. So we're attracted to sing. Eu vi que vocês gostavam de cantar. Even though we don't know the meaning, Mesmo que você não saiba o que está sendo we are falado, attracted to it. mas você vai se sentir atraído. Why? Por quê? Because it is spiritual. Porque é espiritual, It's not material. não é material. It goes to the soul. Vai para a alma. So anyone can feel it Você pode sentir without the physical knowledge. sem conhecimento físico. Anyone can feel it Você pode sentir because it is for the soul. porque é para a alma. So that's why I brought this whole concept. Então é por isso que eu trouxe isso. By chanting this mantra, Cantando esse mantra, the soul a alma, will regain its original constitutional nature. ela adquire novamente a sua posição I'll constitucional. be able to see things beyond this material. E daí você vai ser capaz de enxergar coisas que estão além desse mundo So material. if the scientist Se o cientista, work with the devotees, se ele trabalha com os devotos, their research work will be perfect. então daí sim, neste mundo haveria They perfeição. will make a lot of progress. Aí seria feito muito progresso. They will be able to give credit to God Então, e eles poderiam dar crédito para Deus. because Porque by the process of religious paths, pela prática do processo religioso, one can see God você pode ver Deus face a face. and we are seeing each other. Assim como nós estamos vendo uns aos outros. Not by scientific process, Não pelo processo científico. because that is mechanical, Isso é mecânico. but by religious process, Mas pelo processo which is religioso, spiritual. que é espiritual. So if you work together, Se você trabalha it's junto, wonderful. será maravilhoso. It's like our chariot calls it the lame and the blind. The lame and the blind. Então, tem a história do aleijado e do cego. The lame and the blind.
o aleijado e o cego. If they cooperate, Se eles cooperam, both of them will be satisfied. ambos serão satisfeitos, Because they will complement each other. porque eles se complementam. So what the scientists cannot understand, Então, aquilo que um cientista não entende, the religious people will be able to show them. então a pessoa religiosa vai ser capaz de mostrar para ele. And what the religious people cannot also understand scientifically, Então, e também o que o religioso não entende the science cientificamente, will be able to do. o cientista vai ser capaz de So if fazer. there is cooperation, Então, se tiver it cooperação, will be wonderful. será maravilhoso. If the scientist works independently, Mas se o cientista trabalha independente, they will only continue to increase our problems então apenas vai haver um aumento dos problemas. by keeping us in ignorance. Vai apenas aumentar a ignorância. But Mas the religious people, as pessoas religiosas, they have the means eles têm os to caminhos destroy our ignorance para destruir a ignorância. through science, through divine knowledge. Através do conhecimento divino, To be able to become that. e dessa maneira pode haver a So perfeição. we should cooperate. Então deve haver cooperação. Wonderful. Será maravilhoso. No Bhagavad Gita, nós temos o grande dilema de Arjuna com Krishna, a questão da luta, da briga, da questão toda da briga, né? Como que nós podemos trazer esse conhecimento do Bhagavad Gita, que resultou na guerra, para os nossos dias atuais, no momento em que a gente precisa cada vez menos de violência? Como nós podemos trazer esse conhecimento para os nossos dias atuais? So in the Bhagavad Gita is a story about a war, so there is a lot of violence there. So he's asking, we live in a world that we need less violence. There's too much violence nowadays. So how can the knowledge of the Bhagavad Gita helps us to decrease this violence process? Very good question. Boa pergunta. No one would like to enter a religious house Nobody. Ninguém gosta de entrar numa casa religiosa and the leader is teaching. e o líder está falando: Fight! lute, Fight! lute, There's war! tem uma guerra. This is a religious place. Isso é um lugar religioso? Everyone will feel like that. Todo mundo vai sentir isso. So when you take Bhagavad Gita, Quando você pega o Bhagavad when you look at Gita the picture, e você olha uma foto, fine, you see people fighting. você vê uma guerra. So naturally one would ask, Então você pergunta: how is this religion? isso é religião? There should be peace. Deveria haver paz. Right? When you enter a religious place, Quando você entra num lugar you're religioso, talking about peace. todo mundo tem que estar falando sobre paz. So it's a good question. Então, boa pergunta. Bhagavad Gita is not talking about mundane violence. Mundane violence. Então, o Bhagavad Gita ele não está falando de violência mundana. In this material world, Nesse mundo material, or in any organization, ou em qualquer organização, you will have two classes of people. então existem dois tipos de pessoa. Those who are obedient followers of the law. Então, aqueles que são os seguidores obedientes de Deus Those who are desperate in breaking the law. e aqueles que estão quebrando as leis. You will always find two classes of people. Então, sempre vai haver esses dois tipos de pessoas. Similarly, De maneira semelhante, managing the whole world, para gerenciar todo o universo, you also find the same people. então, também tem esses dois tipos de pessoas. Religious people Pessoas religiosas and irreligious e people. pessoas irreligiosas. Every law, Todas as leis, there are people sempre who are there sempre há pessoas to break ali it. para quebrar aquela lei. So you always find these people. Então, sempre vai haver. So how will you protect those who are obedient? Então, como você protege aqueles que são os obedientes? You have a company. Você tem uma empresa. Some workers Então, alguns are trabalhadores, faithfully following everything in that company. então, tem aqueles que estão seguindo todas as regras da empresa. And some workers, E outros, they are always trying to create trouble. então, eles estão sempre criando problemas. Will you leave it like that and say peace, let everybody be peaceful? E daí você vai falar assim: ah, não, vai ter paz, 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 deixa tudo ficar assim mesmo. What will you do? O que você vai fazer? Violence is required. Então, em alguns momentos, violência é necessária. To bring the peace, Para que você possa ter paz, violence is required. violência vai ser necessária. Because the miscreants Porque os malfeitores have to be punished. têm que ser punidos. So when you punish someone, it's like
This is violence also. We are committing violence to me. Então, quando você pune alguém, você vai estar cometendo violência contra a pessoa. It is necessary Mas é necessário to keep the peace. para que você possa manter a paz. That is the last means for keeping peace in any organization. Então, essa é a última medida para que você possa manter a paz numa organização. When there is dispute, Quando existe disputa, misunderstanding, desentendidos, dialogue, negotiation, diálogo e negociação, should discuss. deve haver uma discussão. If everything fails, Se tudo vai falhar, fight então tem que lutar. is the last option. Então é a última opção. If you want peace. Se você quer paz. So the time Krishna came, Então quando Krishna apareceu, there was serious problem. então tinha um problema muito sério. So-called leaders, Os ditos líderes, they are not leaders, que não eram líderes, but they have taken religious position mas eles tomaram posições de to cheat. eles tomaram posições de poder para enganar. And Krishna came at that time Então Krishna apareceu to resolve the issue. para resolver esse problema. Therefore, Portanto, they were fighters at that time. então existiam os guerreiros da época. So Krishna used that means Então Krishna usou esses to meios. eliminate all the unnecessary burden. Então Krishna usou esse meio para limpar todo esse fardo desnecessário. And he has installed religious process. E daí ele reinstalou o processo religioso. So there was peace. Então aí sim houve paz And novamente. that's what Krishna did, Então foi essa a missão de Krishna. which is different from our present day war. It's different from our present day war. So, que é um conceito diferente das guerras que existem hoje em dia. Here Krishna is setting the principle straight. Então aqui Krishna está estabelecendo os princípios da religião de maneira bem clara. The politicians will fight, Os políticos que lutam, create war, que criam as guerras, like Adolf Hitler. como Hitler, What was he fighting então qual que era a motivação dele? for? Peace? Por paz? No, Não. it's opposition. Ele queria poder. It's demonic. Isso é demoníaco. And Krishna came to eliminate that, Então Krishna apareceu para tirar exatamente esse tipo de coisa, so that people can have peace. para que as pessoas possam ter paz. So this is what is taking place. Então é isso que está acontecendo aqui. It is a religious one. Então é um processo religioso. Light is fighting evil. Então, Light is fighting evil. então a luz é lutar pelo bem, é lutar contra o mal. Not fighting to establish his position. Não é para lutar para estabelecer a minha posição. Even though the supreme God, Mesmo que eu seja o ser supremo, his intention is not to put himself here. então a intenção dele não é simplesmente obter prestígio, Is to remove unnecessary é remover presence aqueles fardos desnecessários and put the religious people on E the position. e colocar as pessoas religiosas de volta no seu lugar de direito. If a godly person rules, Se uma pessoa que tem consciência divina está governando, everyone will be happy. todos serão felizes, Everyone will be peaceful. todos serão pacíficos. If a ungodly person rules, Se uma pessoa sem consciência divina está, everyone will be in anxiety. então se essa pessoa está governando, todos terão ansiedade. This is what is happening. Isso é o que está acontecendo. Therefore, there is a need for religious war. Então é nesse momento que acontece uma guerra religiosa. That can be global Isso pode ser global and individual. e pode ser individual. Individual, all of us Todos nós have the battle nós temos uma batalha in our unconsciousness. dentro da nossa consciência. We have to fight every day Nós temos que lutar todos os dias between the good things and the bad things. entre as coisas ruins e as boas. So we have it Então nós temos every day. todos os dias. For a decent person, Para uma pessoa you decente, know that você sabe there disso. are always two voices, Sempre existe aquelas the vozes, good and the bad. a voz ruim, a má e a boa. Which one dominates us? Aquela que vai dominar, The bad one a má, dominates us. vai dominar. So we need the teachings of God Então nós precisamos do ensinamento do Bhagavad Gita to help us para nos ajudar, develop the strength para que você possa ter força to conquer para conquistar evil. o mal. And when that takes place, Quando isso acontece, the whole world will be peaceful. então o mundo todo vai poder ser feliz. We are looking for that. Então é o que nós queremos. And this process E esse processo is this mantra. é esse mantra. Very nice. Muito bom. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very sweet. Muito doce. Yes. Eu queria que ele explicasse melhor o conceito de amor puro. Qual a relação com o sexo, como que ele vê a questão do amor puro versus impuro.
So he's asking, can you talk more about what is pure love and what's the relation between pure love and sex lust, and what is pure love and impure love? They have no relation. You're like gold and iron separate. Então, eles são separados, não tem relacionamento, são opostos. Love does not exist in the material world. Então, amor não existe no mundo material. We speak about something you don't understand. Na verdade, nós estamos falando de algo que a gente não sabe exatamente o que é. I was talking about it in the beginning. Sorry? I was talking about it in the beginning. Teaching. I was talking about it in the beginning. Eu estava falando no começo, When I said, quando eu disse, if you love somebody, se você ama alguém, don't take. você não toma, It's only giving. você apenas dá. This is what is happening in the material world. Então, o que está acontecendo no mundo material? So what people consider love in the material world is lust, Então, o que as pessoas consideram no mundo material é luxúria. selfish desires. Isso é um desejo egoísta. I have some itching. Eu tenho uma coceira, You have some itching. você tem uma coceira. So we come together. Então We você each other scrap the itching. Daí você se une, So we get relief. daí você se une com a pessoa para que um coça o outro. That's what we call love. Então, isso é o que é chamado de amor no mundo material. And that is lust. Isso é luxúria. Lust. É luxúria. Very dangerous demon. E é um demônio muito perigoso, Keeping everyone chained, bound. que mantém todo mundo algemado nesse mundo material. That's the energy. Essa é a energia. Driving the whole world crazy. E é a energia que faz todo mundo ficar maluco. Illusion. É ilusão. Lust A luxúria is the opposite of love. é o oposto do amor. Which is the original position. Que é a nossa posição That original. we love God purely. Você ama Deus de maneira pura. The transformation of that love for God, Então, quando isso se transforma, it is lust, então isso se perverte, vira luxúria, selfish desires, que é um desejo egoísta. my pleasure. O meu prazer. The pleasure, O meu prazer, the pleasure esse is prazer. not this flesh. O prazer não é essa carne. The pleasure, O prazer it is the soul. é a alma. But we have forgotten Mas você esqueceu that it is the soul. que é a alma. Now, we Agora, are doing that to the body. você está fazendo isso no Like corpo. iron and iron. Como See, if I rub this together, se você fica esfregando isso daqui, do they enjoy? você sente prazer nisso? There's any feeling here? Você sente alguma coisa aqui? No, Não, because there is no soul inside. porque não tem alma ali. Similarly, De maneira semelhante, when quando man and a woman o homem e a mulher unite in sex, eles se unem no there's sexo, enjoyment. existe There's desfrute. suffering. Não é, Matter. matéria com matéria. Enjoyment is the soul. O prazer está na alma. So the pure souls, Então a alma pura, they don't look for enjoyment outside their body. então eles não buscam por prazer fora da sua alma. Conditioned souls, As almas condicionadas, we think nós my pensamos, enjoyment por desfrute, is in our body. está no corpo. Now give it to me. Então me dá o teu corpo. And Então, when we come together, daí você se you une. don't have it. Você não I don't have it. você não tem, eu não tenho. We fight. Você luta. After some time. Depois de um tempo, That is why isso é the porque people, as they pessoas, consider themselves to be lovers. eles se consideram sim ser românticos. They fight and separate. Eles estão, And separate. eles lutam e se separam. How can you separate from someone who you love? Como que se você se separa de alguém que você ama de It verdade? does not exist. Então isso não existe. Even if you are loved or beloved, Mesmo se você for um amante you do something wrong, e você faz algo errado, it will increase your love for that na person. verdade o amor só vai aumentar. That is pure. Isso é o amor de verdade. In the material world, No mundo we material don't have it. não existe We isso. are simply engaged in the bodily activity. Nós estamos simplesmente engajados em atividades corpóreas. That is why Porque, nobody is happy here. por isso ninguém está feliz. If sex is the best enjoyment, Se o sexo é realmente de fato o melhor desfrute, prostitutes, as prostitutas, are they the happiest people in this world? por acaso elas são as pessoas mais felizes deste mundo? Are they São? happiest people? São as pessoas mais felizes? No, everybody knows. Todo mundo sabe que não. Therefore, it is illusion. Então, isso é ilusão.
We have to go beyond this. Você tem que ir além If disso. you really want to enjoy, Se você realmente quer prazer, you should go beyond the body. você tem que ir além do corpo. The soul. Tem que ir para a alma. In unity with Krishna, the soul. Em união com Krishna, a alma suprema. The enjoyment, the satisfaction that comes between them Então, a satisfação do prazer que existe nessa união cannot be discussed with words alone. Então, isso não pode ser descrito com palavras meramente. It has to be experienced. Tem que ser experienciado. Pure love of God. Isso é amor puro por Deus. 100%. 100%. Different from material world experience. É 100% diferente dessa experiência do mundo material. You can cultivate it Você pode cultivá-la by chanting this like Krishna. cantando este mantra Hare Krishna. That love will develop. Este amor irá desenvolver. The goal of chanting this mantra A meta de se cantar esse mantra is to develop that pure love. é desenvolver esse amor puro. It is there in everyone. It is Está there. aí, dentro de todo It's part mundo. of the soul. Faz parte da It cannot alma. be separated Não pode separar. because you are made of that love. Porque você foi feito desse amor. But we have misplaced it. Mas nós acabamos colocando ele no lugar errado. Then it is called lust, Então isso se chama luxúria. selfish desire, É um desejo egoísta. not a selfless desire. Não é um desejo desinteressado. So, Então, Krishna consciousness a consciência de Krishna, teaches us the process ela nos ensina esse processo. of developing that pure love for God. É de desenvolver esse amor puro por Deus. This book Esse livro, give us that knowledge. esse livro nos dá esse conhecimento. This is the manual of Krishna Esse é o manual de Krishna, to operate this material world. para que nós possamos operar dentro deste mundo material. Anyone who wants to be happy in this world, Qualquer pessoa que quer ser feliz dentro desse mundo, it is compulsory, é compulsório, necessary. é necessário You should study this book. que você estude esse livro muito cuidadosamente. Anyone who understands this book Qualquer pessoa que entende esse livro will be happy vai ser feliz in this world. neste mundo. Even in this world, Mesmo neste be mundo, happy, vai ser feliz, be satisfied, vai ser satisfeito, be complete. até mesmo completo, If you study this book, se você estuda esse livro. just like Assim if you como, want to know something, se você quer saber you algo, must go to the professional. você tem que até ir ao profissional. Similarly, De maneira if you want semelhante, to know this book, se você souber esse livro, meet a devotee. você vai se tornar um devoto. The devotees will teach us Você vai encontrar um devoto que vai te ensinar. that Então, what we are looking for in this world, o que quer que você esteja procurando nesse mundo it is available, vai estar but disponível. we have to know how to get it. Mas daí você vai saber como obter Through isso. Krishna consciousness, Pela consciência de Krishna, studying this book. pelo estudo desse It was material, given by Krishna, que é dado por Krishna, the Supreme Personality of Godhead, a divindade suprema, who made this material world. que fez esse mundo So he material. knows his product, Ele sabe o produto and he dele. gave the book E ele deu o livro, that will teach us que é o manual, how to live in this world. que vai nos ensinar como viver nesse mundo. We encourage all of you, Nós encorajamos. try to have this Tente estudar esse material. and enjoy your life. Então você pode desfrutar uma vida feliz. May I ask a second question? No começo da fala dele, ele disse que existe somente uma religião e vários caminhos para se chegar até Deus. Deixa eu traduzir uns pouquinhos. So, in the beginning of your talk, you said that there is one religion, but many paths. Então, eu tenho duas perguntas para ele. A primeira, o que me impediria de chegar a Deus através da minha religião? E o que Então, so I have two questions. The first one is, what would keep me away from getting the destination while following my religion? And the second one is, E o que tem de especial na visão dele dentro do Bhagavad Gita que não existe em nenhuma outra religião? and what you can say about the Bhagavad Gita? What's in the Bhagavad Gita that we don't find in any other religion? In this Bhagavad Gita, Nesse livro, Bhagavad Gita, there's so many things. então, há muitas coisas. If you go to chapter 7, Se você vai até o capítulo 7, Krishna himself said, Krishna diz, the knowledge here, o conhecimento aqui, if you got the knowledge e se here, você obtém o conhecimento que está aqui, there's nothing left to be known. então não existe mais nada para você saber. I studied Bible Eu estudei a Bíblia before Bhagavad Gita. antes do Bhagavad In Gita. the Bible, Na Bíblia, Jesus said, Jesus fala,
There are many things I have not told you yet. Então há muitas coisas que eu não falei para vocês. Many. Muitas. But Mas a time will come no futuro when I will show you God. eu vou mostrar para vocês a verdade. Lord, let us show you that God. Então o Bhagavad Gita vai mostrar essa verdade. Lord, let us show that God. But Gita is not early Jesus Christ. Gita não é anterior a Jesus. Translate it. Translate it. Gita isn't previously. I understand you, but translate it. Para todos. O Bhagavad Gita Não é anterior. anterior a Jesus. Lord, Gita is older than Bible. O Bhagavad Gita ele é mais antigo que a Bíblia. Bible is 1,300. Então a Bíblia é mais ou menos de 1300 a.C. Quran is 1,200. Agora nós temos 1200. O Corão é de 1300. Lord, Gita is 5,000. Então o Bhagavad Gita é de 5.000 anos atrás. It came late, Então o Bhagavad Gita veio not because it is new. não é porque ele é novo. It is because Ele when Krishna gave this Gita, quando o Krishna deu o Bhagavad Gita, not everybody has access to it. poucos tinham acesso a ele. Only the kings have access to it. Apenas os reis tinham acesso a ele. The kings has not just our present day kings. Não apenas os nossos reis dos dias They presentes. are called Raja Rishi. Chamam-se os Rajarishis. They are saintly kings. Eles eram os reis santos. They are not just ordinary kings. Eles não eram apenas reis They are comuns. representing God. Eles eram representantes de Deus. They communicate with God. Eles se comunicavam So com Deus. God gave them this, Então Deus deu para eles and they were isso. using this to do their management. Então eles usavam isso para fazer o gerenciamento. It is the mercy Então é a of misericórdia the founder of ISKCON, do fundador da ISKCON, Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, that he out of his costless mercy, devido à sua misericórdia sem causa. he's the founder of the movement. Ele é o fundador do movimento. He made Gita available Ele tornou o Bhagavad Gita disponível that today para que hoje, Gita is in the street. para que o Bhagavad Gita possa estar na rua. Before this time, Antes disso, Gita you can't find in the street. o Bhagavad Gita não era encontrado It nas is ruas, only with the king, apenas os reis, so that they can know how to lead. para que eles pudessem saber como fazer administração. They know the scripture. Ele sabia a escritura They know how to manage people e ele sabia gerenciar as based pessoas, on the teachings of Gita. baseado nos ensinamentos do Gita. So Bhagavad Gita is a confirmation of Jesus' statement. Então, nós podemos entender que o Bhagavad Gita é uma confirmação da declaração de So Jesus. many things I have not told you. Tantas coisas eu não falei para The vocês. time will come. Vai chegar um I tempo will show you God. que eu vou mostrar Deus para vocês. Prabhupada came. E Prabhupada He said, veio. this is Krishna. Então ele falou, isso é Krishna. It's a confirmation. Então essa é a confirmação. If you read, Se você ler, you will understand você vai entender. that Então, this address you directly. então isso vai se comunicar diretamente com você. And so many great personalities Tantas personalidades grandiosas commented on the importance of Bhagavad Gita. falaram da importância do Bhagavad Gita. Mahatma Gandhi said, Mahatma Gandhi disse, when the day quando um dia confront me with difficulties me apresenta muitas and there dificuldades is no hope for me anywhere, e eu não vejo nenhuma esperança, turn to Gita. eu venho ao Gita. There is a way. Então, e eu vejo, há um caminho. Too many professors. São tantos professores poderosos. They said something. Eles disseram, So this is a complete. então, esse é um livro completo. Krishna said, Krishna disse, if you get this knowledge, se você tem esse conhecimento, there is nothing left to be known. então não há nada mais para que você possa saber. You also need to. Você já vai saber tudo. Bible, A Bíblia it is said, é dito, when you should know the truth, quando você conhecer a verdade, so that truth will set you free. então a verdade vai te libertar. What is the truth? Então, qual é a verdade? Consolador. Consolador, que daí vem É. o Espiritismo. Yeah, so she's Não é? the Holy Ghost. É o que os Espíritas falam. Yeah, from the Spirits. É assim. Uai. É o que é. No, you try. Que fala? Yes, Correct. tá certo, tem que tentar. The absolute truth A verdade absoluta is Krishna. é Krishna. So the Bible is saying, Então a Bíblia diz, if you know Krishna, se você conhece Krishna Krishna, will set you free. Krishna vai te libertar. And no Krishna no more.
Então, você vai conhecer Krishna através do Bhagavad Gita. Por quê? Bhagavan means God. Bhagavan significa Deus. All opulences. Aquele que tem todas as And opulências. Gita means a song. A Gita significa a canção. Bhagavad Gita means what God said. Então, a Bhagavad Gita significa o que Deus The disse. song of God. A palavra de Deus. So Krishna is speaking. Então, Krishna está falando. If you hear this, Se você ouve isso, you will know everything. você vai saber tudo. Nothing will be left to be known. Nada mais você vai precisar ficar sabendo. Não preciso mais reencarnar. So she said that I will not need to reincarnate anymore. No. Finish. Não, finish. Nossa, e não tem inferno também, não tem livro, não tem mais No nada. more bed, no more material life. Finish. Chega de vida material, acabou. No more suffering. Sem mais sofrimento. No more than father. Sem mais pai e mãe. Spiritual world. Mundo espiritual. You live with God. Você vai viver com Deus Eternity. por eternidade. No old age. Sem velhice, No disease. sem doença, No birth. sem nascimento. Finish. Acabou tudo. Sem Gita put nascimento. an end. Yes, finish. É o Bhagavad Complete. Gita. Now we have the opportunity Agora você tem a oportunidade. to terminate our material existence. Acabar com sua vida material. This is Krishna consciousness. Isso é consciência de Krishna. We are taking the pleasure in sharing with you Então, sinto muito prazer em compartilhar isso com vocês. the highest O knowledge. conhecimento superior. Yes, it's a fact. Por que vocês usam isso aqui? Yes, she's asking what's the Tilaka? Tilaka is there in the Bible. A Tilaka está na Bíblia. The Bible it is there. Na Bíblia é dito, In the Revelation, no livro de Revelações do Apocalipse, when Moses gave baptism quando Moisés with Tilaka, quando Moisés foi batizado, foi colocado Tilaka nele. is there. Moses? Yes. Moisés. Quando Moisés. E Ecclesiasticus Eclesiásticos is mentioned. é mencionado. At the end, No final, those who are worshiping God, aqueles que são os verdadeiros adoradores de they Deus, shall be known eles serão by a mark conhecidos on their forehead. por uma marca na sua testa. This is from Bible. Isso está na Bíblia. So you see the people who are putting the mark. Então você vê, as pessoas estão botando a marca. Confirmation of what? Então, está na Bíblia, é uma confirmação. So we are living this Christian consciousness, a living testimony of Jesus and the Bible. Então você pode saber que a consciência de Krishna é um testemunho vivo do que está na Bíblia e de Jesus. Jesus said, Jesus falou. I have been speaking to you in parables, Então Jesus disse, ó, eu estou falando para vocês em parábolas, but mas I will speak the truth. eu vou falar a verdade. And Prabhupada can be speaking Então o Prabhupada veio, está falando a verdade. so clear, De maneira tão clara, transparent. de maneira tão You transparente, can see você pode ver the simple life of devotees of Krishna a vida simples dos devotos de Krishna. correspond to simple life of Jesus. Corresponde à vida simples de Jesus. Simple. Vida simples, Simple life. vida simples. High thinking. High thinking. Pensamento elevado. Sophisticated life. Vida sofisticada. No thinking. Pensamento baixo. Material is like that. O mundo material é assim. Because Por quê? sophistication takes away our intelligence. Porque a sofisticação, ela toma a nossa inteligência. Because we are trying to live like animals. Porque você acaba tentando viver como animal. Live like human beings. Viver como humano, Think very high. você tem que ter um pensamento elevado. Be simple life. E tem uma vida simples. We will accommodate everyone and everything. Nós seremos capazes de acomodar tudo e todos conosco. Knowing that everything belongs to Krishna. E nós vamos saber que tudo pertence a Krishna. Everyone. Todos. Everyone. Todos. And everything E tudo belongs to Krishna. pertence a Krishna. And we use everything for Krishna service. E nós usamos tudo para o serviço a Krishna. We are free. Então, dessa maneira, você pode ser So livre. this mark is in the Bible. Então, essa marca está na Bíblia. It's not a new thing. It's not what? It's not a new thing. Ah, não é uma coisa nova. It's not a fashion. Não é uma moda. The clay itself A argila,
came from the holy river in India. Então a argila ela vem de rios sagrados lá da Índia. Everyone knows the importance of holy places. Então todo mundo sabe da importância de lugares sagrados. Holy river. Os rios sagrados. Everyone knows the importance. Todo mundo sabe da importância. Go to holy places. Você vai a um lugar sagrado. Take holy water. Você pega água sagrada. Our pastor also bless water for us holy. Então, Pastors also, they bless water. a água do lugar, os sados. So this is from there. Então isso vem de lá. And also in the Bible, Então na Bíblia it is said, é dito: the body is the temple of God. o corpo é templo de And Deus it must be kept holy. e ele deve ser mantido puro. How do we do that? Como você faz isso? This is the order from Jesus in the Bible. Então essa é a ordem de Jesus na Bíblia. Now let me look carefully. Então vamos olhar Who are the cuidadosamente. people doing this? Então quem são as pessoas que estão fazendo isso? Trying to keep the temple of God holy Então tentando manter o templo de Deus santo, by fornication. fornicando? Is that the way? Esse é o caminho? That's the religion of today. Essa é a religião hoje. Fornication is condemned in the Bible. Então a fornicação ela é condenada na That Bíblia, is today's religion. mas é a religião hoje. What Christians or whatever, we do everything. Não, ninguém quer. Everything is being done. Então tudo está sendo feito. Fornication. Fornicação. That the body is condemned. Então o corpo está condenado. Eating Comer flesh is condemned in the Bible. então comer carne é condenado na Bíblia. Flesh eating is condemned in the Bible. Então comer carne está condenado na Right Bíblia. from the beginning of the Bible, Genesis Bem no começo da Bíblia, em Gênesis 1:29, 1:29, it is said, é dito: for man, do homem the food o alimento shall be vegetables, vegetais, not flesh. não carne. But today we are not keeping the temple of God holy. Mas hoje em dia nós não estamos mantendo o templo de Deus santo. Contaminating the temple of God. Nós estamos contaminando o templo de The Deus. way to keep the temple of God holy, Então a maneira para você manter o templo de Deus as santo, recommended by Jesus, como recomendado por Jesus, is é to chant the holy name cantar os santos nomes de Deus. inside the clean. Então você purifica por dentro. Live a simple life, Você tem uma vida simples, no violence, sem violência anybody, contra ninguém, violence to the self. sem violência contra si mesmo. Don't take alcohol, Você não bebe take álcool, intoxicants, tomar intoxicantes. violence to the self. Isso é violência contra si mesmo. You can do violence also to other people. Você também comete violência contra os outros. Both are wrong. Então ambos estão errados. So we chant the holy name of God. Então você canta o santo nome de Deus. Inside get cleansed. Então dentro torna-se And we puro. keep away from fornication. E você evita a Keep fornicação. your body clean. Mantém o corpo puro. And then we put this mark E você põe a marca with the prayers. com as. You see, we put them with prayers. Você coloca os mantras com as So the orações. temple of God is holy. Então o templo de Deus torna-se puro. Every day, Todos os dias. we are very, very conscious Você está sempre consciente how to keep this body como manter esse corpo holy, puro. so that Então God will live peacefully in this body Deus pode viver pacificamente nesse and help corpo. us to become holy and peaceful ourselves. E também vai nos ajudar para que nós possamos nos tornar So many pacíficos. peace seminars all over the world, Então existem tantos seminários sobre peace paz, organizations all over the world. tantas organizações de paz por todo o mundo. Where is the peace? Onde está a paz? When we are committing violence every day. Mas nós estamos cometendo violência todos os dias. So Bhagavad Gita Então no Bhagavad Gita teaches us nos ensina how to be free from violence. como nós possamos nos tornar livres da How to violência keep this body holy for God to e, live in. e manter esse corpo santificado para que Deus possa viver nele. Yes. Ele falou dos locais sagrados. Como explicar o rio Ganges, que é um rio sagrado, que o cólera ou a cólera ressurge lá por causa da falta do saneamento Sim, e não se consegue fazer saneamento? So she's saying that in the Ganges is considered a holy river, but cólera em inglês é cólera mesmo. Cólera, the virus. So that because of there's no basic saneamento básico, basic sanitation, because there's no basic sanitation, the government doesn't make it. So there is cholera and other diseases. Como que o Deus How dá a doença?
how God is Desculpa aí. Ganga is not part of this material world. Então nós temos que entender que a mãe Ganga, que é o rio Ganges, ela não faz parte desse mundo material. If you have cholera, Se você tem cólera, if you drink Ganga, se você bebe you'll be cured. se você realmente bebesse água do It Ganges, is not Ganga who is causing cholera. então não é o rio Ganges que está dando cólera. It is people's sinful activities É as atividades pecaminosas das that is pessoas causing cholera. que está causando cólera. Ganga can purify that. O Ganges, na verdade, está purificando. I drink Ganga water every day. Eu bebo água do Ganges todo dia. No cholera. Tá Não tem cólera no meu Tem que corpo. fazer pesquisa com ele. At birthday, Eu tomo banho lá. when I'm in India, Quando eu estou na Índia, every day. todos os dias. Ganga, Ganga, Ganga. Olha, a resistência Pio. é boa. A resistência é boa. Ganga is pure. Então a água do Ganges é pura. The scientists also discovered that Ganga is pure. Então os cientistas também descobriram que a água do Ganges é pura. They made research. Eles fizeram uma pesquisa. You can try. Você pode verificar. I always have the water. A Vandana Shiva não fala. sorry. I always have the water. The water. Ele sempre tem água. Ganga jar. Ele sempre tem água de Ganges. Ele. Então o Maharaj está falando que ele sempre tem água do Ganges. Ele sempre tem água do Ganges. Very pure. Ela é pura. Very, very pure. I guess the difference between, because the Ganges is in spiritual dimension, so I think that's the Ganges in the material dimension. Yeah. Yes. You been to Ganga, India? Você já foi ao Ganges na Índia? Conheci Vandana Shiva, que batalha, escreve água, a guerra pelas águas, e tentou implantar o saneamento no Ganges, não conseguiu. She's saying that, você já leu sobre Vandana Shiva, né? She's saying that, Eu conheci na Rio 92, pessoalmente. She met personally Vandana Shiva, who tried to make the plant or base sanitation there, but wasn't successful. So she met personally in the... Uma parlamentar, né? Ela é parlamentar. She's a politician in India. Brava, mulher brava. Yeah. Ela é They brava? don't É know. brava? They don't know what is Ganga. Então, na verdade, eles não sabem o que é o Ganges de verdade na dimensão espiritual, é diferente, né? They don't know. Então, existe uma... Even they are born in India, they don't know. Mesmo essas pessoas que nascem na Índia, a dimensão espiritual não é conhecida por elas, não necessariamente. It's the spiritual water. É uma dimensão espiritual, é diferente do aspecto material. Now they contaminated. Então, o aspecto espiritual não é possível ser contaminado. Always pure. O aspecto espiritual está sempre puro, é só a parte material que se contamina. So the Prabhupada said, Então, Prabhupada explica. he knows a man in Calcutta. Então, ele fala, eu conheço um homem em Calcutá. When he's sick, Quando ele está he doente, doesn't go to the hospital. ele não vai para o hospital. To go and bathe in Ganga, drink Ganga. Ele vai até o Ganges, bebe água do Ganges, se banha no Ganges e é curado. Get cured. Então, ele é curado. É porque é uma questão de fé. É fé, Entendeu? exato. That's Ganga. Então, esse é o Ganges. Pure. Então, tem uma questão Always. espiritual. Not Sempre. sometimes. Always. Então, sempre é o espiritual. Sempre. All right. Ok? Thank you very much. Amém. Very good.